Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo para te explicar de forma resumida e completa a teoria geral dos direitos fundamentais. Antes de mais nada, mostre o seu apoio, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Passamos ao conceito de direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais são as normas protetivas que têm por objetivo proteger o cidadão da ação abusiva do Estado, uma vez que o Estado é obrigado a garantir as mesmas, e também garantir os requisitos mínimos para que qualquer indivíduo tenha uma vida digna. Os direitos fundamentais são aqueles essenciais ao ser humano. São aqueles inerentes à proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? São titulares dos direitos fundamentais os brasileiros, natos e naturalizados, e também os estrangeiros residentes no país. Os estrangeiros não residentes no país, como por exemplo os turistas e os apátridas, são titulares dos direitos fundamentais? Sim, os estrangeiros não residentes e os apátridas também são titulares dos direitos fundamentais, como já decidiu o STF no habeas corpus 94.016. As pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais? Sim, as pessoas jurídicas, elas são titulares de direitos fundamentais, desde que os direitos eles sejam compatíveis. Por exemplo, o habeas corpus, ele não é compatível. Pessoa jurídica não se locomove, mas já o mandado de segurança, ele é compatível. Isso já foi decidido pelo STF no recurso extraordinário 153.531. E os animais, eles seriam titulares de direitos fundamentais? A doutrina majoritária e o STF dizem que não são titulares, mas que recebem a devida proteção. E os destinatários dos direitos fundamentais? Bem, são três as teorias que buscam explicar os destinatários dos direitos fundamentais. São elas: a doutrina do State Action. O destinatário seria o poder público e não se estende aos particulares. Essa doutrina já foi superada. Temos também a teoria da eficácia horizontal indireta. Os direitos fundamentais eles são aplicáveis entre os particulares e o poder público, e entre os particulares somente se houver autorização legislativa. Já a teoria da eficácia horizontal direta diz que os direitos fundamentais se aplicam entre os particulares e o poder público e também entre os particulares sem necessidade de autorização legislativa. O STF ele já se manifestou pela aplicação da teoria da eficácia horizontal direta no recurso extraordinário 201.819 do Rio de Janeiro. É importante fazer uma observação de que alguns autores eles defendem uma teoria da eficácia diagonal, onde a aplicação dos direitos fundamentais entre particulares tem aplicação quando um dos particulares está em posição de vantagem, como, por exemplo, no direito do trabalho, na relação empregador-empregado, e também no direito do consumidor, na relação entre fornecedor e o consumidor. As fontes dos direitos fundamentais. São três as fontes ou requisitos para que existam direitos fundamentais. São eles: a existência de um Estado, lembrando que os elementos que formam o Estado são o povo, o território e um governo soberano. Também é necessária a autonomia das pessoas frente ao poder estatal e uma Constituição. Os direitos fundamentais eles são positivados nas constituições dos estados, falando em estado lato sensu, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas frente ao poder estatal. Na Constituição Federal de 1988, o rol dos direitos fundamentais ele é exemplificativo e não taxativo, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os direitos fundamentais eles são extraídos do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Quais são as diferenças entre direitos fundamentais e direitos naturais? Os direitos naturais eles decorrem da natureza, da essência do ser humano, não exigindo a sua positivação em uma Constituição. Qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Os direitos humanos eles estão previstos em tratados internacionais. Qual a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais? Os direitos, eles são declaratórios, enquanto que as garantias, elas são assecuratórias do direito. Por exemplo, o direito à locomoção é um direito fundamental,
Já o habeas corpus é uma garantia fundamental ao direito de locomoção. E qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos de personalidade? Os direitos fundamentais, eles são de caráter patrimonial e extrapatrimonial e estão previstos na Constituição. Já os direitos de personalidade, eles são extrapatrimoniais e estão positivados na legislação infraconstitucional. Dimensões dos direitos fundamentais. Quando falamos em dimensões dos direitos fundamentais, estamos falando em relação à historicidade. As dimensões dos direitos fundamentais se referem às evoluções e o reconhecimento ao longo dos tempos. Uma dimensão não exclui a outra e todas se complementam. A doutrina majoritária, ela divide em 5 dimensões. Vejamos. A primeira dimensão dos direitos fundamentais foram os direitos civis e políticos, com a ideia de liberdade. Já a segunda dimensão, os relacionados aos direitos econômicos e sociais, a ideia de igualdade, a igualdade material. A terceira dimensão, os direitos da coletividade, a ideia de fraternidade, solidariedade. Já a quarta dimensão dos direitos fundamentais está ligada à ideia de globalização dos direitos fundamentais, o direito à informação. Já a quinta dimensão seriam os direitos relacionados à paz. Não adianta haver direitos civis, políticos, econômicos, sociais, direitos coletivos e direitos globalizados se não tivermos paz. As características dos direitos fundamentais são características, a historicidade. Os direitos fundamentais são históricos e surgem com o correr dos tempos. Os direitos de uma geração não anulam os conquistados na geração anterior. Relatividade são os que a lei flexibiliza, como, por exemplo, o direito de imagem. É um direito fundamental, mas você pode ceder o seu direito de imagem por um momento, seja de forma gratuita ou onerosa. Irrenunciabilidade. O fato de não exercer um direito fundamental não significa que você o renunciou. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais são sempre exigíveis, não são prescritíveis. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais não são de conteúdo econômico e não podem ser negociados, não podem ser vendidos. Teoria dos status de Jelinek. Esta teoria ela analisa as posições que o cidadão pode assumir frente ao Estado, sendo elas a posição passiva, sendo de subordinação ao Estado, são os deveres. Posição negativa é um espaço de liberdade frente ao Estado, são abstenções do Estado. Já a posição positiva é a possibilidade de se exigir uma prestação do Estado. Por fim, a postura, a posição ativa, que é a possibilidade de influenciar na formação da vontade estatal, é a participação do cidadão. Como se classificam os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são classificados em direitos de defesa, como, por exemplo, a garantia da propriedade, em direitos a prestações, como, por exemplo, o direito à saúde, e os direitos de participação, como, por exemplo, o plebiscito, o referendo e o projeto de lei popular. A aplicabilidade dos direitos fundamentais. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, a aplicação dos direitos fundamentais é imediata. Mas quais são os direitos fundamentais que têm aplicação imediata? Para isso, existem 3 teorias. A primeira teoria é de que somente os direitos do artigo 5º da Constituição Federal teriam aplicação imediata. Já a segunda teoria é de que somente os direitos previstos no título 2 da Constituição Federal é que teriam aplicação imediata. Por fim, a terceira teoria diz que todos os direitos e garantias fundamentais, independente de onde estiverem positivados. Esta é a teoria que prevalece. Ainda sobre a aplicabilidade dos direitos fundamentais, é importante lembrarmos a lição sobre a eficácia das normas. Normas de eficácia plena são aquelas normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já estão aptas a produzir eficácia. Por isso, são definidas como de aplicabilidade direta, imediata e integral. Já as normas de eficácia contida são aquelas dotadas de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. O legislador ele pode restringir a sua eficácia. Por fim, as normas de eficácia limitada têm a sua aplicabilidade indireta, mediata e diferida, pois é postergada. Somente a partir de uma norma posterior é que poderão produzir a sua eficácia. Elas subdividem-se em normas de eficácia limitada de princípio institutivo e normas de eficácia limitada programáticas.
Por fim, os deveres fundamentais, o estado de subordinação. Da mesma forma que existem direitos fundamentais, também existem os deveres fundamentais. Os deveres fundamentais não são restrições aos direitos fundamentais e são autônomos em relação aos direitos fundamentais. Os deveres fundamentais, eles não são diretamente exigíveis e eles dependem de intermediação legislativa. São deveres fundamentais, por exemplo, o dever de votar e também o dever de pagar tributos. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Deixe também nos comentários as suas críticas, os seus elogios e as suas sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.